Bom, meus amigos, a década de 20 foi uma década relativamente tranquila na história da igreja. Nesse vídeo, eu gostaria de falar a respeito do passamento do nosso amado profeta Joseph F. Smith, a reorganização do Quórum dos 12 Apóstolos e o chamado do novo profeta que ia suceder o Joseph F. Smith. Vamos lá. Mesmo em seu leito de morte, o presidente Joseph F. Smith pensava no homem que o sucederia como profeta vidente e revelador. O elder Heber J. Grant foi informado de que o debilitado presidente Joseph F. Smith queria vê-lo. Tomando a mão do presidente Smith, o elder Grant sentiu o seu poder e força espirituais. Recebeu uma bênção daquele líder à beira da morte. O presidente Smith disse ao elder Heber J. Grant, que o Senhor não comete erros ao escolher alguém para liderar sua igreja. Com os olhos cheios de lágrimas e o coração pleno de amor, o elder Heber J. Grant saiu do quarto com as últimas palavras do profeta Joseph F. Smith ecoando em seus ouvidos, abre aspas. Que o Senhor o abençoe, meu filho. Que o Senhor o abençoe. Fecha aspas, ponto. Em 23 de novembro do ano de 1918, 4 dias depois da morte do presidente Joseph F. Smith, os 12 apóstolos reuniram-se no templo de Salt Lake City. Ali ordenaram e designaram Heber J. Grant como o 7º presidente da igreja, o 7º profeta que iria dirigir a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Heber J. Grant foi o primeiro presidente nascido em Utah. O presidente Grant, que vinha servindo como um membro do Quórum dos 12, ele era um apóstolo. Ele servia no Quórum dos 12 Apóstolos desde o ano de 1882. Ele servia. Era conhecido por sua determinação, era um homem determinado. Ele gostava muito de contar como havia vencido suas limitações pessoais e se destacado apesar dessas limitações. Sua frase preferida foi escrita por quem? Pelo escritor Ralph Waldo Emerson, Olha o que Emerson disse, abre aspas. O que persistimos em fazer torna-se fácil. Não porque a natureza da coisa tenha mudado, mas porque nossa capacidade de realizá-la aumentou. Fecha aspas, ponto. São palavras de Ralph Waldo Emerson. O presidente Heber J. Grant era um homem muito espiritual. Foi relatado que em muitas reuniões, inclusive em uma realizada no templo, o rosto do presidente Grant, enquanto falava, assumiu a semelhança do falecido Joseph F. Smith. Mas devido a essa epidemia mundial de gripe, que estava assolando o mundo todo, que também impediu a realização de muitas reuniões públicas, o presidente Heber J. Grant não foi apoiado como presidente da igreja até junho do ano de 1919. Ele escolheu os elders Anton H. Land e Charles W. Perrous, respectivamente, como seu primeiro e segundo conselheiros. Anton H. Land foi o primeiro conselheiro e Charles W. Perrous como segundo. A morte do presidente Joseph F. Smith e a reorganização da primeira presidência deixou uma vaga no Quórum dos 12 Apóstolos. Muitos dos apóstolos imaginaram que o presidente Grant chamaria seu bom amigo e membro fiel da igreja, Richard W. Young, para ocupar essa posição no apostolado. O presidente Grant pretendia chamar, com a aprovação de seus 2 conselheiros, Richard Young para o apostolado, Richard W. Young. Ele começou a pensar e a orar a respeito da vaga, quando a primeira presidência se reuniu
com o quórum dos 12 apóstolos, o presidente Grant puxou uma folha de papel do bolso com o nome de Richard W. Young escrito nessa folha de papel, com a plena intenção do quê? De apresentar Richard W. Young, apresentar aquele nome para aprovação. Em vez disso, viu-se dizendo que o Senhor desejava que Melvin J. Ballard, o presidente da missão dos estados do Noroeste, preenchesse a vaga no quórum dos 12 apóstolos. Mais tarde, o presidente Grant testificou que aprendeu por experiência própria que o Senhor realmente inspira o profeta da igreja. Antes do nascimento do Elder Ballard, Melvin J. Ballard, sua mãe ficara sabendo de modo extraordinário que o bebê que trazia no ventre viria a tornar-se apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Essa experiência espiritual foi confirmada quando foi revelado ao Elder Ballard, em sua bênção patriarcal, que ele seria uma das testemunhas especiais do Senhor. No ano de 1921, o presidente Anton H. Land faleceu, que era o primeiro conselheiro de Heber J. Grant chamado. E o presidente Grant escolheu Anthony W. Evans como conselheiro na primeira presidência. Depois, para ocupar a vaga, ele chamou John A. Widtsoe, porque era presidente da Universidade de Utah. John A. Widtsoe foi chamado para ocupar a vaga no conselho dos 12 apóstolos, deixada pelo chamado de Elder Evans. 4 anos depois, quando Charles W. Penrose, que era o outro conselheiro do presidente Grant, faleceu, o bispo-presidente Charles W. Nible tornou-se membro da primeira presidência. Ele e o presidente Evans serviram como conselheiros do presidente Heber J. Grant por todo o restante daquela década. Joseph Fielding Smith, filho de Joseph F. Smith, o Fielding Smith, substituiu o presidente Land como historiador da igreja e serviu nesse cargo por mais de meio século. Logo depois de ser designado presidente da igreja, Heber J. Grant instituiu várias mudanças e procedimentos administrativos que teriam grande influência na igreja. Em primeiro lugar, ele anunciou que os membros da primeira presidência não mais serviriam como presidentes das várias organizações auxiliares, como havia acontecido até então, tendo outras autoridades gerais como assistentes. Em segundo lugar, no início de 1922, foi organizada a corporação do presidente para possuir e administrar as propriedades da igreja. Corporation. Para possuir e administrar o quê? As propriedades da igreja. Tinha que ter uma corporação. Essa corporação foi estabelecida para administrar as propriedades da igreja isentas de impostos. Sabiam? Ao mesmo tempo, foi fundada a Zion Securities Corporation para administrar propriedades consideradas estritamente como investimento e produtoras de rendimentos. A igreja voluntariamente pagava impostos, ela pagava impostos referentes a essas propriedades, apesar de que, de modo geral, poderia alegar que as mesmas não visavam lucros, mas não. O que ela fez? Ela resolveu pagar impostos. Vocês sabiam disso? Heber J. Grant, ele viveu entre os anos de 1856 a 1945. Como eu falei, ele tornou-se o 7º profeta, o 7º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com a idade de 62 anos de idade. Ele serviu como apóstolo até 1882. Ele foi designado como presidente do quórum dos 12 apóstolos no ano de 1916. O presidente Richard J. Grant teve grande influência sobre a igreja no século XX, Heber J. Grant. Ele serviu como autoridade geral por mais tempo que qualquer outro, com exceção de David Mackay.
Seus 27 anos de serviço como presidente da igreja foram 27 anos, quase 3 décadas. 27 anos de serviço como presidente da igreja fizeram com que sua administração fosse a mais longa da história da igreja. Não teve outra. Foi a mais longa. Obrigado, amigos. Espero que vocês estejam gostando.